Boa noite, estamos aqui para mais uma live agora das 7h30 da noite, né? Live especial. Vamos entrando, pessoal. Vamos se chegando aí. Já falar aí com a doutora Karine Koller hoje, uma convidada especialíssima. Ela vai falar pra gente sobre como melhorar nossa visão, sobre doenças autoimunes dos olhos. Boa noite, dona Eliane. Doutora Karine já entrou, já vou chamar ela daqui a pouquinho. Ei, pessoal, vamos entrando. Cadê o povo? A gente começar. Doutora Sátia na rua, olha só que honra. Rita, boa noite. Fábio, boa noite. Vocês estão sempre aqui com a gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. A Leila também sempre aqui com a gente. Acabei de publicar aí também para vocês um vídeo aí no YouTube falando sobre hipotireoidismo. Quem tem problema aí da tireoide, tem a tireoide que não está funcionando direito, ou quer saber os sintomas de quem está com a tireoide funcionando mal, tem um vídeo lá novo. Lisa Marina, boa noite. Martinha, boa noite. Dr. Cláudio. Doutora Sátia, boa noite. Eliene, boa noite. Calil, boa noite. Elane Neto, tudo bem com vocês? Hoje temos uma live mais do que especial com a doutora Karine. Já vou chamá-la aqui para a gente poder não perder o tempo perder o tempo de vocês, né? Então vamos aproveitar bem esse tempo com ela. A doutora Karine aí é nutróloga pela Abram e oftalmologista pelo Colégio Brasileiro de Oftalmologia. Ela é doutoranda pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. A doutora Karine também ela trabalha com vitamina D em doenças autoimunes, e em especial o doutorado que ela está fazendo, na verdade eu acredito até que ela já terminou, ela vai contar pra gente na live de hoje, é sobre vitamina D nas doenças autoimunes dos olhos. Então ela tem mais do que propriedade para falar sobre o assunto. Então vou chamar aqui a doutora Karine e aí a gente já começa a falar com ela e aproveitar aí a presença dela. Olá, boa noite, doutora Karine Koller. boa noite, Claudinho. Tudo bom? Eu tô ótimo, e você? Tô bem, também melhor agora. Conversando com você, com esse pessoal aí que te acompanha. E, e espero que a gente possa aí conversar, ter uma conversa aí, agradável e útil, que possa responder as dúvidas aí desse pessoal que te acompanha aí. Beleza, doutora Karine é a nossa convidada mais que especial, pessoa que eu admiro muito. E eu tive o privilégio de treinar junto com você, né, Karine? Quando a gente começou há 5 anos atrás. Pois começamos juntos, né? E estamos juntos Uhum, até agora. Quanta coisa a gente vem aprendendo juntos, né? é verdade. E você sempre me salva, né, das enrascadas. Doutora Karine, ela recebe aí umas mensagens. Pelo amor de Deus, doutora Não, Karine, me ajuda aí. é nada. Um caso Você aqui mais também tá, desafiador. você também está sempre socorrendo a gente, né? Você também está sempre socorrendo a gente. A minha contribuição geralmente é por ser uma área específica do olho, né? Então, às vezes, a gente na faculdade parece que não adentra tanto assim na oftalmologia e acaba ficando uma área muito específica, né? E o olho ele faz parte do nosso corpo, né? Ele está integrado ao sistema. Então, as doenças autoimunes elas também vão se manifestar nos olhos. É muito comum, inclusive, né, doutora Karine? É muito comum, inclusive hoje mesmo, né? Eu atendi 2 casos, em que
a manifestação ocular, ela está presente de forma até meio um pouco agressiva, uma inflamação que fica indo e voltando, e tem todas as características de ser uma manifestação ocular de uma doença autoimune, mas no corpo ainda não se manifestou, né? Então é comum muitas doenças autoimunes, principalmente doenças reumatológicas, né? Como artrite reumatoide, espondilite anquilosante, primeiro se manifestar com uma inflamação ocular, né? E anos depois, somente anos depois, aparecer alguma evidência clínica, algum sintoma de dor articular, um exame mostrando o diagnóstico da doença, né? Então, é comum que o oftalmo faça o diagnóstico, né? Fala, olha, qual o exame? Por isso que a gente não pode só se basear pelo exame, né? Como o doutor Cícero fala, a medicina, às vezes a medicina é muito reativa, né? Ela espera aparecerem todos os critérios, preencherem todos os critérios diagnósticos para daí fazer Começar a alguma tratar, coisa. né? Aí é louco isso pensar nisso, né? Você vai esperar ficar doente para começar a tratar, né? Essa não é nossa intenção, né? Nossa intenção é possível ver sinais, né? Ver aqueles anúncios, aqueles sinais do corpo e já atuar para preservar a saúde, não esperar perder a saúde para depois recuperar, né? A diferença do bom oftalmologista para o oftalmologista fora do comum é o que ele direciona para definir se a doença ela é local ou se é uma doença sistêmica, né? Porque você tem que descartar. Muitas vezes uma manifestação local pode ser uma manifestação de uma doença sistêmica, autoimune principalmente, né? Exatamente, exatamente. Nisso, o olho tem a sua particularidade, a sua importância, inestimável mesmo. Muitas vezes, grande parte das doenças assim, autoimunes reumatológicas graves, elas manifestam primeiro no olho. Então, Eu vejo muito caso de esclerite, né? É muito comum de acontecer até esclerite. esse caso que eu vi hoje é um caso de esclerite, assim, desde 2017, recorrências a cada 2 meses, um tipo de esclerite bem característico que ocorre na artrite reumatoide, né? Que é a esclerite nodular anterior, e, assim, vamos dizer assim, de livro, né? Mas, fisicamente, a paciente não tem nada ainda, mas tem ali o FAM positivo, que é um marcador inespecífico, mas é um marcador que já indica autoimunidade. Então, aquela velha história, eu não vou esperar preencher todos os critérios, né, aparecerem as lesões articulares, eu já tenho indícios, eu já posso fazer alguma coisa, né, para melhorar essa inflamação, não só no olho, porque é uma manifestação no corpo, né? Verdade. E quanto o povo, o que é esclerite? Eu acho que o povo não sabe o que é esclerite. Ah, Tenta explicar. esclerite. É um desafio explicar de forma mais simples esses termos médicos que são mais Ah, complexos, você né? tem toda a razão. Então a gente vou lançar a mão aqui de um artefato aqui para tentar ser mais didática, né? Então, que é uma maquete do olho, né? Então, esclerite seria a inflamação, né? O sufixo "ite" significa inflamação, e esse vem dessa camada, essa parte branca que reveste o olho, né? Então, a parte branca, ela tem uma camada que é mais superficial, vamos dizer, uma pele, que é a chamada conjuntiva, ela é mais superficial. Então, quando ela inflama, eu tenho a conjuntivite, que é essa vermelhidão mais superficial.
Mas quando afeta já alguns vasos mais profundos, aí eu vou ter a esclerite, que pega já a Uhum. estrutura dessa camada e Uhum. que já é mais característico de uma inflamação mais interna desse olho, né, que envolve estruturas mais internas. Então, está mais Uhum. relacionado a doenças autoimunes, pode acontecer na artrite reumatoide, pode acontecer na poliangeite granulomatosa, antigamente chamada, e várias outras doenças, né? Vasculites, lúpus, Uhum. síndrome de É, Sjögren. e também é comum de ter uveíte, né? Que a uveíte é a inflamação E da úvea, né? Mostra pro pessoal aí na maquete o que que é uveíte. a úvea já é uma camada que fica mais interna, vamos dizer aqui no interior Vai, do olho. esse olho é chique demais, né? É chique, né? Então, aqui da parte interna tem eu vejo aqui a retina, né? Uhum. Entre a esclera que eu acabei de falar, que é essa parte mais externa branca, e essa parte interna retina, eu tenho uma túnica, uma camada vascular aqui, Uhum. chamada coroide, que vai Uhum. ter continuação aqui na parte anterior com a íris, que é essa parte colorida que a gente vê, né? Então, ela é composta de íris, o corpo ciliar, que é essa parte aqui um pouco mais essa protuberância que tem aqui, que é o corpo ciliar, que é uma estrutura que está ligada ao cristalino também, e a Uhum. continuidade coroide. Então, íris, corpo ciliar e coroide é uma camada que, por assim dizer, é uma camada mais vascularizada. Então, por Uhum. isso, é comum que as uveites tenham causas autoimunes, porque eu vou ter maior aporte de células sanguíneas, linfócitos, células do sistema imunológico vão circular mais nessa região por ela ser mais vascularizada, né? Então, por Uhum. isso elas refletem uma inflamação que é do corpo também. E pelo olho ter essa anatomia, uma anatomia é quase que como se isolasse ele um pouco do restante, né? Tem Uhum. uma vascularização ali própria. Então, ele tem um privilégio imunológico de, às vezes, nem tudo que afetar o corpo conseguir chegar até ele, porque ele é um órgão nobre. Um dos sentidos da visão que era muito importantes para a gente se defender do predador, né? Antigamente, Uhum. era justamente a visão. Mas, por outro lado, também essa particularidade faz com que muitas vezes você tenha uma doença autoimune e consegue tratar e melhorar o quadro clínico sistêmico, mas o quadro ocular ele não melhora. Ele parece Uhum. demorar mais, é mais difícil, né? Mais difícil de chegar até o olho, talvez, né? É o que Uhum. se suspeita, né? Entendi. E me conta uma coisa, como que você conheceu o trabalho do Dr. Cícero, Pois Carine? é, então, eu, depois de um bom tempo já trabalhando na oftalmologia, né? Já Hum. há alguns anos, mais de 10 anos atuando na oftalmologia convencional. Inclusive, até eu tinha mais uma aptidão cirúrgica, né? Fiz subespecializações mais cirúrgicas, né? Catarata, olha. Mas eu sempre gostei muito de clínica geral. Eu achava bonita a cirurgia de catarata, que era uma coisa muito delicada, muito minuciosa. E é muito bacana você ser aquele médico que vai dar só alegria, né? O paciente Uhum. entra na sua sala sem enxergar e ele sai enxergando, tá? É só alegria. É diferente de ter aquela. Tem algumas especialidades que a gente não dá notícias muito boas, né? Então, eu queria dar boas notícias, né? Eu queria ver o pessoal
ao sair feliz do consultório. Então, nada como voltar a enxergar. Mas E, e deixar de enxergar é um sofrimento muito grande, né, Karine? Você mesmo vivenciou isso com os pacientes por muito tempo, né? É muito sofrido para a pessoa que não consegue enxergar bem. sim, principalmente para o indivíduo que é adulto e enxergar e que perdeu a visão, né? É muito mais difícil para ele ter a resiliência de se adaptar. Já o indivíduo que perde a visão bem cedo, na infância, ou nunca chegou bem, ele é bem resiliente. Aí eles são esses deficientes visuais que enxergam melhor que a gente, sabe? Mas geralmente quem perde a visão, no caso dos pacientes que a gente atende, são pessoas jovens, né? Então sabe o que é, como era bom enxergar, vivia normalmente, e aí tem o desafio de perder a visão de uma hora para outra, né, Karine? Exatamente. Isso que você falou realmente chama a nossa atenção. Inclusive, na época, a uveíte era uma doença que era muito frequente na época do auge do HIV, da AIDS, né? Em que quando não se tinha nenhum tratamento, era muito comum que as doenças oportunistas, né, da AIDS afetassem justamente a visão. Uhum. Era muito frequente que eles perdessem a visão por causa dessas infecções oculares, né? Uhum. O relato dos pacientes era que eles tinham mais medo de perder a visão do que de perder a vida. Uhum. Olha que curioso isso. É porque a vida fica muito limitada, né? A gente já tem muito paciente com esclerose múltipla que tem neurite óptica, né? Que leva um prejuízo grande na visão. É verdade, eles também, a gente também vê isso na esclerose múltipla, né? Porque pode afetar o nervo óptico através da neurite e realmente a baixa de visão é um sintoma que causa um pânico nos pacientes, né? Sim, porque às vezes eles até acordam um dia para a noite e, tipo, dormiu normal, acordou, não tá enxergando. É verdade. Imagina o desespero. É bem súbito, realmente. Ou então vai começando a piorar, 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 e quando vejo não tá enxergando quase nada, né? E às vezes demora pra fazer esse diagnóstico, né, Karine? Esse que é o problema. Exatamente. Tem isso também. Porque, é, assim como todo profissional, nem todo mundo pensa, né? Numa causa extraocular. Às vezes você tem a baixa de visão e o profissional pensa só nas causas oculares, né? E acaba, ou difícil acesso também ao oftalmologista, Uhum. e, e aí a demora no diagnóstico também. A gente sabe que quanto antes começa o tratamento, melhor as chances de resposta, né? Menos no Covid, né? Pelo menos essa é a visão que passaram, né? Para todas as doenças, quanto antes tratar, melhor. Para Covid, não. Você espera complicar e. Eu acho que daqui futuramente nós vamos olhar para esse período histórico que a gente está passando e vai dizer, nossa, olha, aquela foi uma época de idade média da medicina. Em Eu algum também aspecto. acredito nisso. Mas voltando lá na história que eu te interrompi, Karine, aí você falou que você estava lá, estava devolvendo Não, a eu tava, visão para as pessoas, vivendo sua vida feliz. até que eu me deparei com algumas situações pessoais de saúde que não, em que eu fiz alguns tratamentos que o tratamento foi pior do que a doença para mim, assim, né? Uhum. Sem entrar muito no mérito da pessoalidade, mas eu me vi forçada a buscar outras formas de tratamento, né? Porque eu era muito. E, e aí descobri que é possível, né? Descobri,
Não foi fácil, porque a gente sair da nossa zona de conforto e estudar um universo de coisas, que é praticamente fazer uma faculdade de medicina de novo, né, Cláudio? É verdade. E o mais difícil que aprender um conceito novo é desaprender um conceito que não estava muito certo, né? É verdade. Aí, nesse processo, eu me encantei justamente em descobrir que a vitamina D não era uma vitamina. Você imagina? Foi impressionante para mim entender que, poxa, na faculdade nem se falou nisso, né? Como pode nem se falar nisso e pior ainda, e ainda ensinar que é uma vitamina. Passar tão E que só serve pro osso, né? E depois de anos de formada, eu estudar e ver que é, tantas funções que ela tem, funções tão, funções tão importantes, e o quanto a deficiência dela impacta na saúde da população mundial. Uhum. Quantas condições de saúde poderiam melhorar simplesmente por corrigir uma deficiência. A deficiência dessa substância, ainda erroneamente chamada de vitamina, que passa para o público leigo, para os pacientes, essa ideia equivocada que sendo uma vitamina é só você ter uma dieta adequada que você vai obter. E eu acho que depois que você começou a tratar os pacientes com vitamina D, você deve ter se surpreendido bastante com a diferença entre usar o que a gente usava de forma convencional com o que você usa hoje, né? A resposta é bem diferente, né? Nossa, é difícil descrever o quão gratificante, né? O quão incrível foi só fazendo com que eu mais me encantasse por essa substância. Aí eu decidi que eu ia até estudar para unir esses conhecimentos, ver o que eu podia fazer da oftalmologia e pudesse se unir com esses conhecimentos de tudo isso que eu estava aprendendo em relação à vitamina D. Daí eu decidi que eu ia tentar fazer voltar para a vida acadêmica, fazer um doutorado sobre isso, para fazer um link, né? E um amigo em comum, eu não conhecia o Dr. Cícero, não sei como, um amigo em comum falou, nossa, você quer estudar vitamina D? Então você precisa conhecer o Dr. Cícero. Você não conhece, você precisa conhecer. Ele é da Unifesp, ele é um professor da Unifesp. Ele tem mais de 20 anos de estudo dedicado à vitamina D. E aí ele me apresentou o Dr. Cícero. Inclusive, eu queria fazer o doutorado porque eu estava no setor de órbita da Unifesp, né? Onde eu tenho também um grande mestre ali, que é o Dr. Paulo Góes, chefe também do pronto-socorro da oftalmologia e chefe do setor de órbita. E foi meu preceptor lá em Mogi das Cruzes. Então, lá no setor de órbita, a gente se deparava com doenças muito sérias, né? Eu sempre gostei de clínica médica. Inclusive, escolher a especialidade foi uma coisa muito sofrida para mim, né? Eu acabei decidindo no final da faculdade, porque eu gostava de várias coisas, né? E com 6 meses de oftalmo, Cláudio, eu quase larguei oftalmo, porque eu sentia falta de uma enfermaria. Falava só, deixa eu fazer as avaliações, porque eu preciso ver uma enfermaria, porque eu ficava ali muito no olho, né? Não aguentava. Comecei até a trabalhar como clínica, fiquei 11 anos trabalhando como clínica, eu gostava de clínica médica, né? E por isso fui para a órbita também. Lá na órbita, essa
essa cavidade, vamos dizer assim, óssea, onde está o olho, ela se comunica com os seios maxilares, então várias doenças otorrinolaringológicas, sinusites, podem afetar o olho, e neurológicas, a proximidade é muito grande, né? Então, as cirurgias, elas eram em conjunto também com a neurocirurgia. E então, como eu estava na órbita, a gente atendia muito a oftalmopatia de Graves, né? Que é uma doença autoimune da tireoide, um hipertireoidismo, né? Que pode se manifestar no olho. Pode agredir o olho também, com uma reação cruzada. Mesmo o anticorpo que está agredindo a tireoide, ele agride a gordura que tem ali periocular, periorbitário, os músculos extraoculares, e você tem aquele quadro clínico daquele olho assustado, né, que chama exoftalmopatia de Graves. Então, a gente tem muito isso no ambulatório, muito, muito. Então, eu queria fazer, depois conhecendo o doutor Cícero, eu propus para ele, doutor Cícero, o que o senhor acha de eu fazer na oftalmopatia de Graves, que eu estou lá na horta, a gente tem bastante paciente. E ele até pontuou comigo, falou, olha, tem a questão de que o hormônio da tireoide, quando ele tem uma função de estimular o osteoclasto, né? É lá do osso, que tira o cálcio do osso e leva para o sangue, né? Até você explica muito bem nos seus vídeos, né, Cláudio, sobre o paratormônio. Então, que o hormônio da tireoide, ele também pode estimular essa célula, tirar o cálcio do osso e levar para o sangue. Então, se o paciente tiver algum período de descompensação do seu hipertireoidismo, essa hipercalcemia pode aí se unir ao risco de uma dose aumentada de vitamina D, de levar uma toxicidade pela hipercalcemia. Então, ele me demoveu da ideia, ele me desaconselhou. E, olha, mudou minha tese. Ó, por que você não faz em UVIs? Né? E aí eu falei, tá bom, eu vou lá para o setor de UVA, vou começar de novo, né? Nesse novo universo da uveíte que realmente é muito admirável porque é a parte da oftalmologia onde mais tem relação com doenças clínicas, né? Então, a doutora Karine até explicou para o pessoal onde fica a uva e tal, então é uma manifestação frequente, né? Uveíte, esclerite. Muito frequente, muito frequente. Mas por isso que é importante esse conhecimento, que nem todo olho vermelho é uma conjuntivite. É verdade. Né? Um olho vermelho pode ser uma uveíte, né? E aí a uveíte, veja que ela está essa camada da uva está do lado daqui da retina, né? Tecido mais nobre, mais delicado, é praticamente um tecido neurológico principal responsável pela visão. Então, por contiguidade, por estar ali do lado, a uveíte é considerada uma urgência oftalmológica, porque ela pode afetar a visão por essa proximidade com a retina desses tecidos. Então, é muito importante que na tríade aí, ocular de dor, vermelhidão, baixa de visão súbita, correr para um atendimento oftalmológico de urgência, que pode ser uma... É verdade. As pessoas muitas vezes não têm ideia, né? Deixam para depois e isso aí pode ser decisivo, a pessoa perder a visão, né, Karine? Sim, sim. A automedicação, às vezes vai procurar um pronto-socorro clínico. O colega bem intencionado quer fazer alguma coisa, mas a olho nu não é possível diferenciar, nem mesmo se é uma conjuntivite por herpes, e às vezes dá um colírio ali pelo vírus da herpes, né? O vírus da herpes é uma causa também frequente
de conjuntivite e de uveíte. Uveíte séria. Inclusive, se você vê um paciente com aquelas lesões características do herpes zoster, né, que são aquelas vesículas avermelhadas nessa região periocular, um sinal que pode afetar o olho é se você vê uma vesícula na ponta do nariz. Então, Isso eu não sabia, não. um sinal de Hutchinson. É um sinalzinho de que o vírus da herpes pode ter pegado a córnea. Nossa, e dá trabalho para tratar. É uma coisa séria. Pode precisar até de um transplante de córnea se não for bem tratado, né? Mas tem tratamento. Mas às vezes no clínico geral, o colega bem intencionado quer melhorar, dá um colírio, ou então até automedicação, compra o colírio, não sabia que tinha corticoide, colírio. E acontece que a gente pinga o corticoide com o vírus vai se multiplicar, porque o abaixa, diferente da vitamina D, né, Cláudio? O corticoide abaixa a imunidade de forma generalizada, né? Então, baixa defesa também contra a infecção. E aí o vírus se multiplica e eu pioro, né? Um quadro dele. É verdade. E aí, conta pro povo o que você viu aí no seu estudo aí sobre. Já foi publicado? Ainda não, né, Karine? Foi publicado só o resultado preliminar. O preliminar. Preliminar, porque aí para construir toda a base, né? A gente primeiro mostrou que essa população de doentes tem níveis muito baixos de vitamina D. Então, pacientes que têm uveites, né? Parecem realmente ter níveis mais baixos do que a população em geral. E a gente fez uma relação com a atividade da doença. Então, pacientes que têm maior número de episódios de inflamação, né, que tinham, ao longo de um ano, aqueles que tinham um histórico de mais inflamação, eles tinham níveis ainda menores do que aqueles que tinham menos episódios. Então, primeiro a gente construiu essa base, mostrando relação com a atividade e níveis mais baixos. E depois a gente viu esses pacientes um período de 3 meses a 1 ano, alguns até um pouco mais, usando a dose que a gente usa no protocolo, né, de altas doses de vitamina D, 1.000 unidades por quilo de peso. O estudo foi randomizado, ou seja, eu não sabia quem estava tomando vitamina D ou quem estava tomando placebo e quem recebia também não sabia. Ao fim do tempo proposto, a gente desmascarou, que se diz, o estudo e avaliou qual foi o grupo que ao longo desse tempo de segmento teve menor número de episódios de inflamação. E em todas as visitas, né? Porque eram visitas a cada 3 meses. Todas as visitas, o grupo que tomou vitamina D apresentou menos inflamação. E aí, acho que o pessoal gostou do seu trabalho, né, Karine? Os pacientes gostaram. Até hoje eles perguntam quando que eles podem voltar, porque eles querem voltar a tomar vitamina D. Eu estou esperando uma nova etapa com a possibilidade de fazer os testes genéticos, né? Porque a pandemia acabou também. Nossa, a pandemia teve um impacto assim enorme na minha pesquisa. Quase a gente teve que parar. Né? Mas você resistiu bravamente aí. Aí a próxima etapa é fazer a dosagem, fazer um painel de resistência à vitamina D? É isso? Exatamente. Para também construir essa base, né? O que justifica essa necessidade de uma dose mais alta? A resistência à vitamina D, né? A questão genética, né? As pessoas às vezes não entendem isso, né, Karine? Nossa, como
não entende, como fica preso no conceito do nível de vitamina D, né? E às vezes, ai, mas o meu nível de vitamina D tá bom. Aí, Uhum. que nível de vitamina... Nossa, falhou alguma coisa aqui. Queda de energia. Nível de Uhum. vitamina D no sangue não reflete a ação da vitamina D. É verdade. Tem até um estudo do Michael Holick que mostra um pouco sobre isso, né? Que é aquele estudo que eles compararam um grupo que recebeu 1.000 unidades de vitamina D com outro que recebeu 10.000 unidades de vitamina D. Eles coletaram o sangue desses pacientes, pegaram as células do sistema de defesa e aí eles viram o que modificou lá no núcleo da célula em relação à regulação dos genes. Uma dose de 1.000 unidades de vitamina D conseguia regular, eu não lembro bem o número, mas é mais ou menos uns 200 genes. Uma dose Isso. de 10.000 unidades de vitamina D era mais de 1.000 genes Ele diferentes que... comparou 600, 4.000 e 10.000, né? Uhum. Quando ele mudou de lá de 600 ou de 1.000 para 10.000 por dia, o número de genes influenciados multiplicou por 6. É muita coisa, né? É uma diferença muito grande. Esse estudo foi um marco mesmo, né? Esse Uhum. estudo foi um marco, uma prova assim, irrefutável de que uma dose diferente pode sim otimizar principalmente essas ações na regulação dos genes, né? Uhum. Da E regulação da imunidade em si, né? Que o sistema de defesa ele precisa ser regulado. E a vitamina D é o grande regulador, que é o que o Dr. Cícero trouxe isso para a gente, né? Um dos grandes aprendizados do trabalho dele. sim, exatamente. E que a gente vê na prática, né? Que a nossa maior alegria é ver a melhora realmente dos pacientes. Então a gente teve a oportunidade de entender isso na teoria e de vivenciar isso na prática, né? É verdade. E é interessante que o trabalho do Dr. Cícero ele tem dado origem a várias pesquisas nessa linha, né? Então, o trabalho que ele começou de paciente em paciente, está virando várias pesquisas lá na Alemanha, acabou de sair o estudo que foi feito na E Itália, tudo o seu próprio trabalho de e doutorado. um estudo multicêntrico, né? Sobre um estudo do ano passado também com Michael Holick, um estudo de 3 centros, né? Eles acompanharam mais de 300 pacientes da Áustria, Alemanha, Suíça e com a participação do Michael Holick, acho que pelo laboratório dele lá em Boston, né? Uhum, Acompanhou um período de 1 a 3 anos e meio, uhum. né? Então, vários centros diferentes, todos acompanhando, dosaram mais de 6.000 parâmetros laboratoriais e em que nenhum foi alterado, não houve nenhum tipo de prejuízo, de alteração dos marcadores de função renal, né? Então, E o que eu mais achei legal nesse estudo, Karine, foi que eles fizeram aquela parte do painel genético, né? Mostrando a questão da resistência à vitamina D que o Dr. Cícero bate na tecla há mais de 20 anos. exatamente, eles pesquisaram polimorfismos naquele, defeitos genéticos do metabolismo da vitamina D naquele, em grande parte daqueles pacientes e realmente grande parte apresentava os polimorfismos, né? É muito mais comum do que na população em geral. Tinham 75% dos pacientes tinham pelo menos 4 ao mesmo tempo, simultaneamente. É muita coisa. E, e falando a favor daquela publicação lá de 2021 na Frontiers, na revista Frontiers, né? Publicado pelos Uhum. alemães, que eles descreveram, né, toda essa fundamentação do que é a resistência à vitamina D, né? E o mais incrível ainda também a gente sempre via nos pacientes aquele componente do estresse, da ansiedade, da irritabilidade, né, que saltava aos olhos, né? Uhum. E via esses pacientes que conseguiam diminuir o estresse,
eles respondiam melhor. Uhum. E essa publicação revisou estudos que mostram que o receptor da vitamina D, né, ele responde menos à vitamina D quando é exposto a toxinas, né, que pode ser o alumínio, que está tão frequente na população, né? O LPS também é muito visto, né? Que é aquele componente da membrana de algumas bactérias, lipopolissacarídeo. Então, toxinas, estresse psicoemocional, porque o cortisol também altera, é como se fosse uma fechadura, né? O receptor, falando simplificadamente para os pacientes compreenderem, né? Por isso que o nível de vitamina D, ele não é sinônimo de ação, porque a vitamina D depende da ligação com o receptor, né? Então, o receptor é como se fosse uma fechadura, e a gente tem que ter esse receptor funcionando bem, né? E, e eu posso ter um defeito genético, que é esse que os estudos mostraram, mas eu também tenho problemas adquiridos ao longo da vida, porque o cortisol do estresse altera o receptor, toxinas alteram o receptor e patógenos. Então, essa paciente que eu vi hoje, ela começou a ter uma piora da esclerite, da inflamação ocular dela, depois da infecção pelo Covid. Então, infecções também podem ser aquele gatilho, né, que vai alterar o receptor, e aí, de repente, um paciente que estava indo bem teve uma infecção e regrediu na melhora dele, né? Também tem. Outro comum também que eu tenho visto é o silicone, né? Tem muito paciente pós-silicone que evolui com muito sintoma, né, Karine? Em próteses, né? Prótese de mão, né? Eu tenho recebido um número crescente de pacientes mulheres que optando pela retirada das próteses quando tem o diagnóstico da doença autoimune. É verdade. Eu tenho uma paciente, inclusive, que eu atendi faz pouco tempo, que ela tem esclerodermia e que ela começou a doença logo depois que ela pôs a prótese de mama. Ela acabou tirando a prótese por outros problemas e agora ela já está fazendo tratamento com vitamina D e está regredindo a lesão que ela tinha. Então isso é bem interessante também. Então a lesão, muitas vezes, ela também vai vai reduzindo de tamanho ali, vai estabilizando o organismo de novo, né? Você consegue recuperar ali o funcionamento do sistema imune com uma simples vitamina, né, Karine? A vitamina que não é vitamina, né? A vitamina que só é vitamina no nome, né? Mas nas ações, mais que um hormônio, né? Mais que um hormônio. E a gente segue a natureza, né? Segue a harmonia da natureza. Tentar recuperar essa harmonia da natureza, que é a substância que a natureza tem para fazer isso. Que a gente ficou deficiente porque a gente adquiriu um estilo de vida e vamos dizer que não era, não é a natureza, não tá alinhado com a harmonia da natureza, né? A gente viver sempre enclausurado no escritório, né? Sem exposição solar nenhuma, né? Invertendo o dia pela noite, assistindo Netflix de madrugada. Exatamente, exatamente. Arranjando confusão para tudo que é lado. É assim. O nível de estresse principalmente, né? Hoje é o tempo todo, né? A gente não nasceu para estar o tempo todo sobre esse estresse, né? É verdade. E vamos abrir para as perguntas do povo, para eles aproveitarem seu conhecimento sobre oftalmologia. Vamos, claro. E sua experiência aí, né? Já são 5 anos, né, Karine, que você está trabalhando. Então, passa Parece uma voando. vida.
né? Parece que foi ontem. Passou. Passou mesmo. E aí, povo, vamos chamar o povo aí para fazer pergunta para a doutora Karine, aproveitar. Se tiver alguma alteração aí, alguma doença autoimune do olho, alguma questão, alguma dúvida que você queira tirar, aproveite a oportunidade, né, doutora Karine? Você recebe bastante pergunta, né? Ah, recebo muita pergunta. O pessoal estava perguntando bastante sobre alteração de refração, né? Pode É, influenciar na refração alguma doença autoimune ou não? tem vários estudos relacionando com a miopia, Hum, relacionando baixos níveis de vitamina D com maior risco de miopia. uhum, E um estudo agora tentou estabelecer uma correlação aí com o comprimento axial do olho, com a- com porque tem a miopia que está relacionada a uma miopia relacionada a um olho maior, né? uhum. E Explica pro pessoal o que que é a miopia, dificuldade para enxergar de longe, né? isso, então, os chamados erros de refração, né? Uhum, São essas dificuldades para enxergar que são corrigidas com o óculos, né? Os óculos. Então, a gente tem a miopia, dificuldade para a hipermetropia é o contrário, é a dificuldade para enxergar de perto. E o astigmatismo é o que faz enxergar embaçado, tanto para longe quanto para perto. E é o muitos meu caso. estudos. É o meu caso. Tem ceratocone? O ceratocone também tem muitos estudos relacionados com a vitamina D, porque existem estudos falando sobre uma causa genética em um gene que seria regulado pela vitamina D. Hum. E olha, na minha família, todo mundo tem ceratocone, viu? Provavelmente é genético. É, tem um componente genético e num gene que está relacionado a, a, ao controle pela vitamina D. E agora veio uma pergunta interessante aqui do Vicenzi, está Uhum. comentando que os níveis de vitamina D na lágrima são diferentes do sangue. Exatamente, os estudos mostraram que a quantidade de vitamina D presente na lágrima, ela é muito maior que a presente no sangue. Uhum. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A média da população urbana, né, tem os seus níveis de vitamina D em torno de 20, né, porque não toma sol, geralmente, quando toma é com protetor solar. Só que esses indivíduos costumam ter no sangue um nível em torno de 100, no olho um nível em torno de 100, né? Então, Uhum. maior quantidade de vitamina D no olho levanta as seguintes hipóteses, né? A vitamina D é mais importante para o olho, porque o olho é uma estrutura mucosa que está em contato com o meio externo, então, onde pode ter contato direto com os agressores ambientais, como vírus, bactérias e poluentes, e por isso precisa da vitamina D em maior quantidade para se defender. Mas aí também descobriram que o olho é capaz, tem as estruturas capazes de produzir a vitamina D independente daquela que vem do sangue. Uhum. Ele é produzido diretamente da exposição solar. Então, outro indicativo de que a vitamina D tem uma relevância maior para o olho, né? Uhum. E perguntaram aqui, glaucoma é uma doença autoimune? Pergunta da Célia Barbosa. Ela pode ser consequência de alguma doença autoimune? Pode levar a glaucoma, não? Ela pode ser uma complicação de uveites, tá? Uhum. Então, algumas uveites autoimunes, elas assumem um caráter crônico e
e evoluem com o aumento da pressão ocular. Uhum. E alguns glaucomas, alguns tipos de glaucoma também foram relacionados, não necessariamente com a autoimunidade, mas também com o fato de que a vitamina D parece regular genes que controlam a pressão ocular. Uhum. Então, tem estudos também relevantes falando sobre isso, da importância da vitamina D, que a deficiência de vitamina D é mais prevalente na população com glaucoma, e uma das hipóteses é por ela regular os genes que controlam a pressão ocular. Entendi. E o pessoal está perguntando aqui, a pergunta da Marta Roberta: doutor, as drusas podem ser tratadas com vitamina D? Explica para o povo o que é drusa e se tem alguma relação com a vitamina D. Drusas são depósitos que acontecem na retina, aquela camada importante do olho ali, da visão, e esses depósitos, geralmente, eles são consequência de processos oxidativos, né, inflamatórios e oxidativos. Então, quando essas drusas, elas acontecem num número maior e próximos da região da mácula, que é a região importante da visão, elas caracterizam o que a gente chama de degeneração macular relacionada à idade. E a principal causa de baixa de visão irreversível em população a partir dos 50 anos, né? Então, a população economicamente ativa. Então, é uma causa importante e por ser relacionada, por se conhecer esse mecanismo do estresse oxidativo e da inflamação como participante da causa, os estudos que para desenvolver tratamentos para essa doença, eles se basearam justamente em nutrientes antioxidantes. Uhum. Você vê que na oftalmologia a gente tem esses estudos que têm mais de 10 anos, tá? O primeiro estudo chamado AREDS é do ano de 2000, entre 2000 e 2005, e comprovou isso, que nutrientes como zinco, vitamina C, beta-caroteno, que é a vitamina A, e mais tarde a luteína, zeaxantina, que também são antioxidantes, poderiam evitar a progressão dessa doença. Então, é praticamente um dos únicos tratamentos disponíveis para uma das doenças mais sérias oculares, né? Uhum. E E a vitamina D tem tudo a ver com isso também, né? Porque a vitamina D ela é um dos principais substâncias que controla a inflamação, né? E o envelhecimento tem tudo a ver com inflamação. As pessoas não imaginam, mas quando você está inflamado, você está envelhecendo mais rápido. Exatamente. Então, justamente a vitamina D, por toda a sua ação anti-inflamatória, ela, sem dúvida, contribui, contribui sim nesse processo, assim como ficou comprovado no estudo AREDS, né? Poder os nutrientes nutracêuticos tem de combater a oxidação e a inflamação. Entendi. Uma pergunta da Flávia: uveíte autoimune idiopática há 19 anos, uso Predforte e Midriacil, repetição todo ano. Essa uveíte autoimune idiopática é comum? Não está relacionada a nenhuma outra doença autoimune, Karine? Ou está esperando a manifestação de um? Exatamente. Geralmente, assim, na medicina, quando a gente não sabe a causa, a gente chama de idiopática, né? Uhum. Mas a gente não saber a causa não significa que ela não exista, né?
Concorda? Uhum. A medicina, Verdade. a medicina é a ciência das verdades transitórias estabelecidas com finalidades didáticas, né? Uhum. No momento, nosso conhecimento ainda não avançou para entender isso, mas é óbvio que deve ter um motivo, que a gente não nasceu com inflamação no olho, né? Então, a gente chama Uhum. de hepática porque não foi encontrada a causa. Uhum. Mas se é autoimune, a gente já sabe que esse sistema imunológico está desregulado, ele está se confundindo, ele está agredindo o próprio olho. E um sistema imunológico saudável não faz isso. Se ele está fazendo isso, é porque ele está desregulado, ele perdeu essa capacidade de distinguir entre o que é amigo e o que é inimigo e está atacando o próprio corpo. Então, eu sei que eu tenho que tratar o sistema imunológico, não é só o olho. Uhum. Né? Outra pergunta que fizeram aqui foi se você percebe se o autismo, as crianças com autismo têm uma chance maior de ter doenças dos olhos, como que é a sua impressão em relação a isso? Olha, a gente tem visto vários estudos do alumínio se depositando nos tecidos nervosos, né? O achado de cortes do cérebro de crianças que fizeram autópsia e faleceram por outras causas e tinham autismo e a autópsia mostrou uma quantidade extremamente alta de alumínio no cérebro dessas crianças, né? Então, na antiguidade, a retina, o nervo óptico também são tecidos neuronais, né? Uhum. Existem muitos trabalhos também de toxicidade do alumínio na retina. Uhum. Mas uma E as, dificuldade. e as crianças, elas têm essa questão de não conseguir eliminar bem o alumínio, né? Tanto é que lá fora eles fazem muito detox de metais para criança com autismo, né? Muito, né? Isso é levado muito a sério, principalmente nos Estados Unidos, né? Uhum. Eles fazem até terapia endovenosa, né, para criança. Eles fazem vários rounds, várias sessões diferentes para poder ir tirando esses metais pesados ao longo do tempo, né? Na questão do alumínio, a gente até se pergunta se a dificuldade de eliminar o alumínio que se tem, ou se é o fato de estar sempre se recontaminando, porque é tanta substância com alumínio, né? Embalagens, a água, né? Uhum. O fato de filtros comuns não conseguirem eliminar o alumínio, né? E a água encanada, as estações de tratamento da água usarem o sulfato de alumínio, né? Uhum. São muitas fontes contaminantes também, né? Talvez por isso a dificuldade de eliminar. Entendi. E existe alguma relação com baixo nível de vitamina D e descolamento da retina ou não? É uma coisa mais mecânica o descolamento? Existem vários tipos de descolamento que é mecânico, mas tem o descolamento que é consequência de uma inflamação. Uhum. Então, as autoimunes, elas têm um tipo de descolamento de retina que é porque o líquido da inflamação, ali que vamos dizer que aquela inflamação que progride ali daquela camada da coroide, ela pode transbordar, vamos assim dizer, para a retina e aí colar. Então, indiretamente, isso pode acontecer, pode influenciar a miopia, né? Uma das principais causas de descolamento de retina são diabetes, que é uma doença que tem muita influência também com deficiência de vitamina D, porque a vitamina D ajuda também na regulação ali da produção da insulina, né?
Isso Uhum. tipo 2 sem nem, nem se falando no DM tipo 1 que tem o mecanismo Alzheimer. autoimune. Também é uma das principais causas de descolamento, a diabetes. Outra causa frequente é a alta miopia, Uhum. uma miopia de 2,5 graus, ela já é considerada alta miopia, então é comum que esses pacientes tenham fragilidades da retina, pontos ali da retina, onde ela é mais propensa a se descolar. Uhum. Isso também tem que tomar cuidado com esportes de aceleração e desaceleração brusca da cabeça, não pode pular de bungee jump, andar a cavalo, que esse movimento de aceleração e desaceleração pode ser esse fator mecânico aí que favorece o descolamento. Uhum. A miopia, por estar relacionada também à vitamina D, indiretamente tem relação também, né? Podemos fazer essa correlação também. Entendi. O pessoal está perguntando se tem alguma correlação entre vitamina D e mosca volante. Então, a mosca volante é um sintoma muito comum, né? Tem a mosca volante, ó, dentro do olho, Hum. e preenche esse olho. Tem um gel, uma gelatina aqui, chamada humor vítreo. Então, essa gelatina que está aqui preenchendo o olho, com a idade ou com alguns fatores que podem ser inflamatórios, alguns pontos desse gel, eles ficam mais líquidos, sabe? Eu tenho um Uhum. pontinho aqui dentro desse gel, vai liquefazendo, vai uma densidade diferente. Esse ponto de densidade diferente é percebido no meu campo de visão como essa mosca volante, ou um volante, né, que se movimenta conforme o movimento do olho. Então, não necessariamente é relacionado a uma doença, às vezes é uma mudança ali de uma inflamação, mas que o corpo acaba resolvendo sem maiores consequências. O próprio cérebro ele vai se acostumando, ele deleta aquela informação e com o tempo você para de ficar prestando atenção naquele ponto, aquela mosca volante, ela para de te incomodar. Uhum. O problema, o perigo, o risco existe quando você começa a ver imagem como um flash luminoso de máquina fotográfica. Hum. Porque pode ser um sinal ao liquefazer esse morvítrio, ele está colado aqui na retina, né? Hum. Então ele pode se descolar da retina e no que ele descola ele pode puxar e fazer um rasgo ali, o que a gente chama de rotura da retina. Essa rotura, ela vai dar sintoma de flash luminoso. Nesse momento, precisa procurar um oftalmologista de urgência. Não dá para esperar marcar uma consulta. Que no pronto-socorro vai ter que dilatar para poder examinar toda essa retina, porque esse rasguinho ali na retina é onde vai entrar o mais líquido e descolar. Ixi. Eu tenho que pegar esse rasguinho no início e aplicar um laser ali para colar ele na parede, Hum. para que não ocorra aí o descolamento. Tá? Ah, você já Mas falou em rasgar, o cirurgião que mora dentro de mim já pensou em costurar lá dentro já e fazer um chuleio, mas o pessoal é mais delicado. Mas então a mosca volante, na grande maioria, não traz nenhum risco para a visão, mas tem que ficar atento, é bom fazer um exame da retina quando tem essas. Quando você começa a ver linhas que são retas, você começa a vê-las tortas, um contorno de superfície que é reta, você começa a ver torto, é bom você dar uma olhada fazer um levante. É bom
a certeza a gente vai ter mesmo examinando, né? Uhum. Interessante. Olha só que legal esse relato aqui da Rita Carravera. Eu tenho esclerite e foi muito demorado para eu ter o diagnóstico e mais ainda para eu descobrir que a minha vitamina D era baixíssima. Hoje estou há 5 anos sem crise nenhuma, graças a Deus. Olha só. Fazendo tratamento com vitamina D. Acredito que sim. Então, é, Pois como é, mas eu acho que é isso, Karine. Acho que a gente respondeu aí boa parte das perguntas que o pessoal deixou para a gente. Gostaria muito de agradecer a presença de você, quero já convidar para outras lives para a gente poder falar aí eu sobre que doenças dos olhos. As pessoas adoram falar. agradeço a oportunidade, que eu já devia ter agradecido já lá no começo mesmo. Já emendou uma conversa que a gente teve tem bastante assunto, mas a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer a oportunidade, viu? Que é isso, E Karine. E a gente que foi aí presenteado aí com tanto conhecimento que você trouxe para a gente. Falou de várias situações urgentes que a gente tem que ter cuidado. Acho que as pessoas vão poder aproveitar muito todas essas informações, né? Uhum. Ó, a Rita falou que está fazendo tratamento com a vitamina D. Então, algo que ela já está fazendo, algo que seu trabalho vai mostrar que faz totalmente diferença aí para as pessoas, né? Então, o seu doutorado aí, com certeza, ele vai ser um ponto de virada aí, né? Porque vai ser um dos poucos estudos com dose alta de vitamina D que realmente é ensaio clínico, duplo cego, randomizado, né? Nem sempre é possível reproduzir num estudo, um modelo científico, Uhum. mas o importante é melhorar o paciente, né? É verdade. Às vezes você não. São caminhos diferentes, né, para ajudar a pessoa da mesma forma, né? Acho que o importante é ajudar o paciente mesmo, né? Não, o pessoal hoje em dia eles valorizam até demais essa questão da medicina baseada em evidências e esquecem um pouco do paciente, né? Tá ali tratando um monte de papel, não, É, vou passar isso porque tem no papel, então vou passar aquilo, mas o paciente está atrás de corrigir o problema dele, tá atrás de diminuir o sofrimento dele, né? Que é o que te buscou por isso, aí a fazer oftalmo, né? Você queria ver as pessoas felizes, saindo enxergando de novo. isso existe aí a Declaração de Helsinki, né, que nos dá esse direito de, de tentar um recurso quando o paciente nos procura já desacreditado por vários tratamentos, né? É verdade. É o que mais a gente vê por aqui, né? Muita gente que estava fazendo tratamento para doença autoimune com o tratamento convencional e nada deu certo, que é como se fosse a última esperança, né? Cruzar os braços e para a gente é muito frustrante, né? Ah, tem que Tem que tentar. correr, tem que buscar, né? Tem que ter alguma forma. Se curar nem sempre é possível, pelo menos aliviar, melhorar, né? Uma coisa, sempre tem uma coisa que a gente pode fazer para melhorar, né? Não pode ser conformado, né? Exato. Mas é isso, Karine, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Doutora Karine aí deu uma verdadeira aula pra gente, de verdade, ó. Até o Eck falou isso, ó. Consulta com a doutora Karine é uma verdadeira aula, ela é maravilhosa, ó. A doutora Karine aí é fantástica. Vamos, vamos, vamos agradecer a doutora Karine, mandar muitos corações aí para ela.
Um abração para todos, então. Fiquem com Deus. Obrigado. E é isso. Também. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.